Se você assistiu Hora de Aventura até o final, você provavelmente se lembra da 7ª temporada, onde após o final épico da 6ª temporada, temos episódios um pouco mais focados na história, principalmente no início dela com muitas revelações sobre a princesa Jujuba, por exemplo. Mas isso é papo para outro vídeo. Onde eu quero chegar é no 6º episódio dessa temporada, onde começa uma minissérie dentro do desenho chamada Estaca Zero. Eu reassisti a Hora de Aventura recentemente com o meu irmão e eu real tinha esquecido o quão bom essa minissérie é. Então é isso que vamos trocar uma ideia no vídeo de hoje e relembrar sobre a minissérie Hora de Aventura Estaca Zero. Antes de começar a falar dos episódios em questão, vou dar uma colher de chá e refrescar a sua memória com uma breve introdução do que se trata o Estaca Zero. Bom mesmo dar uma refrescada, né? Porque o Brasil nessas últimas semanas, nossa senhora! A minissérie conta como a Marceline decidiu que quer parar de ser uma vampira. Ela pede ajuda pra Bonnie, que já vinha trabalhando numa cura há bastante tempo. Então a Marceline faz a operação e acaba perdendo sua vampiridade. Depois dessa piadinha incrível, e eu real não sei se a palavra vampiridade existe, só sei que você dando like nesse vídeo e compartilhando para um amigo existe. Porém nem tudo são flores, já que alguns animais da fazenda dos carinhas lá começam a terem seus sangues drenados. Como a única vampira existente na região, a culpa logo cai na Marceline, e os carinha lá querem tacar fogo nela porque é assim que funciona por lá. Mas no sonho da Marceline vemos várias figuras misteriosas, e quando ela ia ser fritada pelo sol, tem uma pausa dramática. Basicamente assim começa a minissérie Estaca Zero, isso tudo acontece no primeiro episódio, resumidamente. Tem cenas hilárias, tipo a Marceline tentando pegar o guarda-chuva no meio de uma sombra, uma pequenininha, ela tá com o guarda-chuva, parece a gente tentando se proteger desse sol de 48 graus. Mas já temos pontos bem interessantes aqui, como a casa da princesa Jujuba, que é bastante explorada nesse começo de temporada, o mordomo tá ganhando mais destaque. Eu sempre achei ele muito da hora e misterioso por conta daqueles lances de magia do mal. Tô pensando até em fazer um vídeo sobre o Carinha Listradinho. Fiquem de olho no canal para não perder esse vídeo. E se liguem nas minhas redes sociais, pois eu sempre aviso sobre os próximos vídeos por lá. E uma referência lá do início do desenho vem à tona de novo, que é o medo surreal que o Jake tem de vampiros. Ele provavelmente peidaria na cueca assistindo Crepúsculo. Antes de mostrar o que aconteceu com a Marceline no episódio passado, somos apresentados a um dos meus episódios favoritos do desenho inteiro, o episódio Tudo Permanece, que tem uma das melhores músicas do desenho do mesmo nome. Falo mais da música no vídeo, a importância das músicas nos desenhos. Tá aí no canal, só procurar. Voltando ao episódio, ele é basicamente um flashback muito incrível da vida da Marceline. Se firma na cadeira aí porque é bomba atrás de bomba nesse episódio. Altas revelações que não deixam a gente respirar nem um segundo. Então vamos respirar e pegar alguns segundinhos pra dar like no vídeo, bora? Já deu, né? Ok, vamos prosseguir. Um choque muito imenso que tem nesse episódio é você saber que a Marceline é meio humana. Do nada ela tá com a mãe dela, que é humana, na sala, cantando Tudo Permanece. Muito da hora saber que a Marceline é meio humano e meio vampira. Um outro grande plot que é fundamental pro decorrer da minissérie é o fato dela não ter poderes, apenas tendo as fraquezas e a imortalidade dos vampiros. Assim como era quando ela andava com o Simon. Falando no Simon, nesse app mostra mais acontecimentos do passado deles juntos, onde o Simon já estava sucumbindo para a loucura da coroa, e ele decide abandonar a Marcy para ela não sofrer vendo ele enlouquecer. Essa cena é muito dolorida de ver. Tem até uma vez que ela vê um velho lá achando que é o Simon, mas era só um cara qualquer. Mas pra gente não. Após isso mostra que ainda existem humanos na Terra, nem todos tinham sido erradicados pelo apocalipse. Mas eles morrem de medo da Marceline, pois os vampiros eram uma grande ameaça local da época. Cansada de se sentir sozinha, a Marcy começa a dar uma de Blade e começa ela mesma a proteger os humanos dos vampiros. Conforme o tempo vai passando, ela pega a confiança de uma tribo de humanos, então nos é mostrado a habilidade que ela tem de sugar almas dos vampiros, é assim que vê os poderes dela. Esse poder de sugar almas ela herdou do seu pai, então ela extermina todos os vampiros da Terra pegando os poderes deles. Eu fiquei muito em choque quando eu vi essa cena, porque os poderes da Marceline sempre estavam na nossa cara o tempo todo, mas não era uma coisa que chamava a atenção e muito menos a origem desses poderes todos. Poderes esses que são roubados dos vilões protagonistas dessa minissérie. Mas me aprofundo em cada um deles no decorrer dos episódios, já que cada um é focado em um vampiro específico. Quando ela acorda, vemos que ela não se fere com o sol, ou seja, o experimento da Jujuba deu certo e ela não é mais uma vampira. Só que nem tudo são flores quando eles descobrem que com isso, as almas dos vampiros que ela roubou voltaram para a Terra. E esses vampiros voltaram com fome, sugando o sangue de vários animais da Terra de U, e cabe aos nossos heróis, Finn, Jake, Jujuba e Marceline, dar um fim neles de uma vez por todas para a paz voltar a reinar.
Nossa, quanta coisa! Esse app é muito frenético. Pra mim, como eu disse, é um dos melhores do desenho todo. Comenta aí o que você acha desse episódio ou da minissérie no geral pra gente conversar aí nos comentários. Bora tacar-lhe o pau que falta muito episódio ainda. Nesse episódio, somos finalmente apresentados aos vampiros antagonistas dessa minissérie. No caso, são 5 e eles são Bobo, Imperatriz, Hierofante, Lua e o Rei Vampiro. Se você se atentou, eu falei o nome deles na ordem dos seus respectivos episódios. Após voltarem para suas vidas depois de séculos, eles se questionam sobre onde está as mordomias e o conforto do ninho antigo deles. Menos o Hierofante, que nem liga e está doido para colocar seu bonezinho para trás para caçar sangue por aí. Já a Imperatriz também é muito impaciente e vai em direção ao Reino Gelado para montar um novo exército. A Lua também sai, então só sobra o Bobo e o Rei Vampiro, que estão dançando com uma vaca numa cena muito engraçada. Ela tá pronta pra ir pro abate, ela manda eu não sei dançar. Só que os vampiros não contavam que o Jake tava assistindo de camarote a tudo isso. Ele volta pra casa da Jujuba com as cuecas tudo borrada e o Menta faz um retrato falado de todos os vampiros. Fica um mais engraçado que o outro. Marceline tem uma memória da sua luta contra o Rei Vampiro, que antes de ser empalado pela estaca, ele a morde e faz a Marceline dar sequência à espécie dos vampiros. Uou, isso é muito massa, já que é daí que vem toda a motivação dela em querer se livrar disso para início de conversa. Ela conta pra eles que os vampiros são barra pesada e que não vai ser nada fácil derrotar eles. Quando eles acham a caverna onde os vampiros se escondem, Marceline chega bem poucas ideias e vai pra cima do Rei Vampiro. Mas ele não quer briga e diz que mudou. Agora só suga sangue de animais. É tipo se fosse um veganismo vampírico. Muito doido. Mas ela continua indo pra cima dele, ela não arruma nada e ele foge. Porém, ela capturou e acabou facilmente com o Bobo, que pra ser sincero era o mais inútil deles e não tem nem o que falar dele, já que a personalidade dele é bem chatinha. O poder dele era o do voo e o da gravidade, assim possibilitando ela de voar atrás da Imperatriz. Diferente do Bobo, a Imperatriz é uma personagem muito interessante. Ela chega no Reino Gelado e pergunta se o Rei Gelado se lembra dela. Isso não é abordado no episódio, mas pelo visto Simon já chegou a trombar com ela no passado. Então a Imperatriz nem perde tempo e ela usa seus poderes no Rei Gelado. O poder dela é o da hipnose. Ela controla a mente de todos que olham para os olhos dela. Vou fazer isso com vocês agora. Deixa o like no vídeo. Funcionou? Talvez não, mas dá o like. O Rei Gelado traz os pinguins pra ela sugar o sangue deles, mas eles têm gosto de tutu fedido, então ela pede sangue humano. E como o Finn é o último da espécie, o Rei Gelado vai caçar ele pra sua amada. Ele captura o Finn e o leva, mas Marceline já estava lá observando ela debochar do diário do Simon. Então começa uma perseguição do Rei Gelado com eles dois. Marceline tenta fazer ele resistir aos poderes da Imperatriz, revelando que ela começou a caçar os vampiros por conta dele. Rei Gelado congela os dois e a Imperatriz pede pra ele passar eles pra uma melhor, mas ele se recusa porque Marceline é sua amiga. Então Finn solta a Marceline e ela usa os poderes do Rei Gelado pra congelar a Imperatriz. Ela tenta usar seus poderes, mas percebe que o Rei Gelado nem estava hipnotizado para começo de conversa, ele só era extremamente gado mesmo. Eu quebrei muito nessa cena. Então ela se solta e quando ia finalizar a Marcy, a Jujuba aparece com uma arma de gravidade, deixando Marceline na cara do gol e finalizando mais uma vampira da lista. Esse episódio é espetacular de bom. Temos mais um pedaço da storyline do Simon e da Marcy sendo formada. Um episódio muito emocionante e ele é muito da hora. Esse é o episódio do Hierofante. Ele é um ótimo personagem e tem uma lição bem legal nesse episódio. Mas antes dele virar o foco do episódio, o episódio começa com eles caçando a Lua. Então Marceline revela que os poderes da Lua são de cura extremamente acelerada. No meio da caçada deles é mostrado o Crocante e o Rei Jill brincando de caçar monstros. Eu vou fazer um vídeo sobre o Rei Jill também. Ele é muito engraçado, porém ele é muito babaca também, então deixa o like se você quer ver esse vídeo aqui no canal. Hierofante aparece na forma de javali. Seus poderes são de transformação. É daí que a Marceline consegue mudar seu corpo para a forma de morcego, por exemplo, que é a mais clássica que ela usa. Muito doido como a gente nunca ligou pra isso no desenho, né? Impressionante. O Rei Jill e o Crocante estão com a cueca cheia, e Hierofante ameaça eles e descobre onde a Marceline mora, que é na casa da Jujuba. Ele chega na casa da Jujuba e bate na porta. Ele é um cara antigo, então ele não entra na casa de ninguém sem ser convidado. Olha que fofo. Guarda isso porque vai ser muito importante pro final do episódio. O Menta racha o bico dele e eu acho muito cômico e sem sentido porque todo episódio a dublagem do mordomo Menta muda, mas enfim. Hierofante vai atrás deles, pois tem poderes de faro também. Não esse faro, faro de animal mesmo. Ele vê o Finn moscando com o pescocinho e vai pra cima dele, o que dá brecha pra iniciar uma luta entre ele, Marceline, Jake, Jujuba e Caroço, que apareceu do nada no meio da treta.
O Jake se transforma numa casa porque lê um bilhete do Menta dizendo que ele segue os padrões antigos. Então ele tenta tirar todos da casa do Jake. Ele faz uma proposta pra Marceline para eles se unirem para acabar com o Rei Vampiro. Ele conta que odeia o Rei Vampiro tanto quanto a Marceline, mas meio que não tem tempo pra negociação porque ele se ferra quando o Crocante salva a pátria empurrando ele dentro da casa Jake, o que faz o Jake ser mordido. Porém o Hierofante explode pois não entra em lugares que não foi convidado, o que é uma crítica a quem fica preso no passado e às antigas regras, já que o mundo tá sempre mudando e você precisa se adaptar. Uma baita crítica e um baita episódio, mas nem tudo fica legal já que a Marceline foi arranhada e começa a passar muito mal, finalizando o episódio de um jeito muito dramático. Esse episódio começa de uma maneira bem engraçada e meio duvidosa. Marceline tá sonhando com a Beth e o Simon sendo um casal feliz cozinhando uma torta, até que eles começam a arrotar no sonho. E descobrimos que na verdade quem eram os porcalhões era o Finn e o Jake. A Jujuba tá se culpando pelo que aconteceu com a Marcy, então vai correndo com o Menta pro Reino Doce pra trabalhar numa cura. Já Finn e Jake têm a missão de caçar a vampira Lua. Já na caçada, a penúltima vampira que falta para eles terminarem a lista, Finn e Jake encontram uma trilha cheia de pérolas deixada no chão pela lua. Eles chegam até um pequeno barco onde se encontra um jarro com a lua dentro. Eles tentam finalizar ela de várias maneiras, com o sol, com a estaca, mas nada funciona, já que ela se regenera em questão de segundos. Sabe o que leva segundos? Você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Rapidinho, testa aí. Enquanto isso, Jujuba e Menta chegam apavorando o Rei Ju, que está pendurando o Crocante na parede. Assim a Jujuba consegue retomar o comando do reino e o Rei Ju fica chupando o dedo. Anoitece e a lua começa a despertar. Jake está com as fraldas cheias e coloca ela de volta no vaso, mas não adianta muito porque ela começa a perseguir eles com um sorrisinho safado de lado. Depois começa a falar com uma voz mega bizarra e amedrontadora. Eu falo dessa cena mais a fundo no vídeo A Bizarrice em Hora de Aventura. Vai estar aí no card caso você queira assistir depois desse vídeo aqui. Eles levam a lua até o castelo, o que não ajuda muito e a Jujuba se vê obrigada a se trancar num caixão junto com a Marceline para proteger ela da vampira. Eles desmaiam com a imponência da lua e ela tenta abrir o caixão berrando a palavra porcos. Essa cena é muito engraçada, meu Deus. Jujuba começa a chorar e no sonho Marceline se toca que a chuva que está caindo é o choro da Jujuba. Marceline volta do sonho e Menta enfia a estaca na lua. Marceline suga sua alma e recupera seus poderes de regeneração, o que faz ela ficar novinha em folha para o combate final contra o Rei Vampiro. A lua é com certeza o vampiro mais bizarro e assustador de todos. Ela não faz lá grandes coisas, mas só usa pavoro dela e ela gritando porcos. Já vale o episódio todo. O episódio começa com o Menta sendo esquisito e anotando no seu diário o quanto ele queria um autógrafo do Rei Vampiro. O Menta é muito nada a ver, né? Rola uns flirt entre a Jujuba e a Marcy no meio dessas cenas também. Eles iam bolar um plano para enfrentar o Rei Vampiro, mas nem precisa, já que ele mesmo fez o favor de se convidar e de aparecer na floresta. Só que o Rei dos Sugadores de Sangue não quer briga, apenas uma conversa. Eles não dão bola e tentam atacar de várias maneiras, mesmo nenhuma dando certo. Até que o rei se ajoelha e aí não é mais hora de aventura, né? É hora de... Sim, essa piada foi horrível. Ele fala que não vai lutar e que quer ter sua vampiridade retirada pelo aparelho que a Jujuba construiu. Marceline não liga e vai finalizar ele, mas temos a melhor cena do Estaca Zero, que é o Finn entrando na frente impedindo a Marceline de acabar de vez com o Rei Vampiro. Mas a cena não é genial pelo ato heróico do Finn, mas sim porque ele fala: eu não posso deixar alguém com um bumbum para o céu ser atacado. Então o rei leva a Marceline para os ares. Eles continuam brigando e ele a questiona se vale a pena repetir o passado. Essa cena é muito profunda e bem legal. Eu achei muito incrível os diálogos dessa cena. Marceline diz que tudo se repete e que ninguém aprende nada, porque ninguém vive o suficiente para aprender o padrão. Essa frase é muito forte. Marceline enfim desiste de acabar com ele e eles voltam para a superfície. Detalhe que no meio da briga ele ficou só de cueca. Essa cena é hilária. E contrasta bem com o fato que eu falei cueca borrada umas 5 vezes nesse vídeo, né? Mas enfim. Eles tiram a vampiridade dele e ele vira um leão normal. É engraçado porque ele meio que vira o pet da Jujuba e da Marceline. Assim acaba a estaca... Quer dizer, acabaria se o Menta não tivesse derrubado o suco vampírico dele, fazendo uma nuvem sinistra. E tudo começa a virar um tremendo caos. Com tudo ferrado e o Menta em pedaços, Jujuba, Finn e Jake começam a tentar parar a enorme nuvem maligna que se formou. Mas Marceline está completamente sem esperanças e acha que tudo é culpa dela. Ela começa a refletir se sua vida faz sentido e canta uma canção composta pelo Simon. Até que o próprio Rei Gelado aparece e percebe que ela lembrou da música que ele mesmo fez. Falando em música, tá no card o vídeo da importância das músicas no desenho. Assiste lá que ficou muito bom.
Enquanto isso, o Rei de U está suavão de cueca, vendo só o caos acontecer. Os guarda-banana veem a Jujuba lutando pelo seu povo. Então eles e o Reino Doce começam uma rebelião contra o Rei de U. E numa cena perturbadora, porém épica, o Crocante joga o rei na fogueira. Deixa o like pelo Crocante, ele merece. Na conversa com o Rei Gelado e vendo o Reino de Fogo e o Reino Cachorro Quente ajudar na luta, Marceline se motiva e vê que ainda pode consertar tudo isso. Num ato heróico, ela se mete no meio da nuvem e suga ela pra dentro de si mesma, numa cena muito arrepiante. Porém, antes de sumir, a nuvem morde o pescoço dela, transformando a mesma numa vampira novamente. Então toca a lendária, tudo permanece e a minissérie acaba mostrando Marceline abraçada com sua mãe. Cara, essa minissérie foi muito boa. Ela foi feita pra mim principalmente pra mostrar o amadurecimento da Marceline. Estaca Zero é feito pra aprofundar mais, responder e criar novas perguntas sobre o desenho. A Marceline é um dos melhores personagens do desenho, sem dúvidas. Desde o começo do desenho ela já era interessante, mas agora é gritante o tanto que a personagem aprendeu e amadureceu com o passar do desenho. Estaca Zero é o auge da Marceline pra mim, tornando ela uma lenda pra todos os fãs de Hora de Aventura. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado de se aventurar nas memórias da minissérie Estaca Zero. Eu gostei muito de produzir esse vídeo e pretendo fazer muitos vídeos sobre Hora de Aventura aqui no canal. Então se você gosta do desenho, se inscreva no canal para não perder todos esses vídeos. Deixe seu like porque ajuda muito a espalhar o vídeo para mais pessoas. Comenta aí tudo o que você acha de Estaca Zero ou qualquer coisa que esteja passando pelo seu coração de melão após assistir esse vídeo. Eu não sei se vocês lembram de Estaca Zero e eu não vi nenhum vídeo aqui no YouTube falando sobre, então decidi fazer. Minhas redes estão na descrição, se quiserem seguir lá para trocar uma ideia é isso. Agora vamos no jardim porque tem algo desbotado esperando a gente de ponta cabeça.